Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, meu irmão, e com você, minha irmã. Você que ama a palavra de Deus, você que ama Jesus Cristo, eu tenho algo maravilhoso para te dizer. Antes de eu começar a ler aqui o texto que nós vamos ler em Atos dos Apóstolos, gostaria que você abrisse as Escrituras no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Eu gostaria que você lesse junto comigo. Eu estou lhe convidando para você compartilhar comigo as Escrituras Sagradas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas antes de ler essa palavra, eu quero dizer uma coisa para você. A palavra de Deus, o Evangelho, ele não está preso. A palavra de Deus não está presa. Você vai entender o que eu quero te dizer. Você que se arrependeu dos seus pecados, você que tem o Espírito Santo de Deus, que tem a unção de Deus, saiba de uma coisa: pregue a palavra de Deus. Não fique esperando por pastor, por líderes aqui na terra, não. Porque se você tem o Espírito Santo, se você tem a palavra de Deus na tua mão, Deus já te abriu o teu entendimento, pregue a palavra de Deus. Não te preocupes com rótulos denominacionais, mas pregue o Evangelho. Obedeça o Evangelho e pregue o Evangelho. E aí você estará fazendo a vontade de Deus. A palavra de Deus, torna a dizer, ela não está presa. Muitos estão esperando pelo homem. Para o homem te levantar pastor, para o homem te levantar a um diácono, a presbítero, querem ter um cargo. Mas eu quero te dizer uma coisa. É Jesus Cristo quem te chamou. Foi o Senhor dos Senhores que te chamou. Para que você vá e dê fruto. Para que você abra a tua boca e pregue a palavra de Deus. Esses dias eu conversei com uma jovem e ela falou para mim que ela foi excluída de uma determinada denominação, na época, porque ela cortou o cabelo. E nessa congregação tinha uma doutrina, um costume, que as mulheres não podiam cortar o cabelo. E outros costumes mais. Mas só que ela sentiu vontade de cortar o cabelo, aparar o cabelo. E foi descoberta. Então o que aconteceu? O pastor vendo aquilo, o líder dali vendo aquilo, excluiu essa jovem. E ela falou que de lá para cá, ela se afastou dos caminhos do Senhor. E começou a praticar coisas do mundo. Ou seja, voltou à prática do pecado. Aí eu te pergunto, é essa a vontade de Deus? E eu falei para ela, você está servindo ao homem ou a Deus? Então busca o Senhor. Se arrependa hoje dos teus pecados. Se volte para Deus. Porque quem vai te abençoar, quem te chamou foi Jesus Cristo. Torne-se uma pregadora do Evangelho. Torne-se uma pregadora da palavra de Deus. E eu falei isso para ela. E ela ouviu aquela mensagem e falou, realmente, eu fui excluída, fui afastada, isso me desanimou. Eu parei de congregar porque um homem olhou para a minha aparência. Porque eu tinha uma doutrina ali que eu não podia cortar o cabelo. Eu falei, meu Deus, como falta conhecimento da tua palavra, meu Deus. Então, meu querido, minha querida, as pessoas estão mais preocupadas com a aparência do que em pregar a palavra de Deus, do que em pregar o Evangelho de Jesus, pregar o amor ao próximo, pregar o amor a Deus sobre todas as coisas. E nós vamos ler essa passagem aqui na Bíblia, na palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Você veja que Paulo, por expulsar um espírito maligno de uma jovem, ele foi levado ao cárcere, ou seja, à prisão. Paulo foi aprisionado por ele ter expulsado um espírito maligno de uma jovem. Mas mesmo Paulo dentro do cárcere, ele não parou de adorar e de louvar a Deus, porque a palavra de Deus não está presa. Mesmo Paulo dentro da prisão, Paulo louvava a Deus. E o cárcere foi aberto pelo poder de Deus. Então vamos ler aqui. Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, a partir do versículo 16 também. E diz assim, e aconteceu o quê? Indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação. Vocês estão percebendo? A palavra de Deus diz que aquela jovem, ela tinha um espírito de adivinhação, ela adivinhava as coisas, ela conseguia adivinhar as coisas porque habitava nela um espírito de adivinhação, conforme existe
no mundo? Espíritos que adivinham e habitam no corpo da pessoa. Então é o que a palavra de Deus está mostrando aqui, olha só. A qual, adivinhando, ela dava muito lucro aos seus senhores. Então tinha homens que usavam aquela jovem para adivinhar as coisas das pessoas e cobrava dinheiro. Então, os donos daquela jovem ganhavam muito dinheiro, porque ela adivinhava as coisas, mas não era ela, era o espírito que estava nela, e nós vamos ler aqui. Nós vamos ler e examinar. Temos que examinar as escrituras, tá, meus amados? Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Olha só que interessante. Aquele espírito que habitava nela, estava falando a verdade. Vocês estão entendendo? Olha só o que diz a palavra de Deus. Aquele espírito de adivinhação que estava nela, estava falando a verdade. E falava em alta voz. Que aqueles homens, eles estavam anunciando o caminho da salvação. Olha só que interessante. E falava que eles eram servos do Deus Altíssimo. Ou seja, o espírito que habitava naquela jovem tinha um conhecimento que Paulo e Silas estavam realmente fazendo a vontade de Deus, pregando o caminho da salvação. Que bacana, olha só, interessante isso. Vamos examinar as escrituras. Olha só, vamos ler. E isso ela fez por muitos dias. Olha só, ela não fez uma vez só. Ela fez isso por muitos dias. Ficava falando: olha, vocês realmente estão anunciando o caminho da salvação. Vocês são servos de Deus Altíssimo. Ela ficou falando isso por vários dias. Mas teve um dia daquele que o apóstolo Paulo ele se perturbou. Houve uma perturbação dentro de Paulo. E Paulo, perturbado com aquilo, com aquela voz daquela menina que ela estava falando aquilo o tempo todo, Paulo, perturbado com aquilo, o que o apóstolo Paulo fez? Ele repreendeu o espírito que estava nela. Olha só o que diz a Bíblia. Paulo, perturbado, voltou-se, versículo 18, tá? E disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora, aquele espírito saiu daquela menina. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os lançaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito receber, nem praticar, visto que somos romanos. Olha só, eles já começaram a falar que Paulo e Silas estavam pregando conselhos, costumes, que não era da prática deles. Não era lícito eles praticarem. E Paulo e Silas estavam pregando o caminho da salvação, conforme a jovem, o espírito que estava na jovem estava falando. Paulo estava pregando a palavra de Deus, o caminho da salvação, que o próprio espírito que estava na jovem, que Paulo repreendeu, falava isso. Mas só que a menina parou de dar lucro para aqueles senhores. Ela não conseguia adivinhar mais nada. Quando o espírito saiu dela, ela não conseguia mais adivinhar. Então aqueles senhores perderam o lucro que eles estavam ganhando com aquela jovem, com aquele espírito que habitava na jovem. Então eles ficaram furiosos com isso, porque perderam o lucro. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com vara. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Olha só, os magistrados mandaram prender Paulo e Silas. E olha só o que aconteceu no versículo 24. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere, olha só, interior. Ele lhes segurou os pés no tronco. Versículo 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Olha só, eles estavam orando ao Senhor e estavam cantando louvores. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória. Estavam presos, foram açoitados, bateram neles com vara
Eles estavam num cárcere interior, presos num tronco, sofrendo ali fisicamente, mas eles estavam cantando, orando e cantando louvores a Deus. Aleluia, glória a Deus. E o cárcere, olha só, e de repente sobreveio um grande terremoto, aleluia. E os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram as portas do cárcere e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Olha só que o carcereiro perguntou para Paulo e Silas. Senhores, o que eu faço para me salvar? Olha a pergunta do carcereiro. Porque o carcereiro viu que havia algo sobrenatural na vida de Paulo e Silas. Porque o cárcere se abriu, houve um grande terremoto, e ali as portas da prisão foram abertas e Paulo e Silas não fugiram. Eles continuaram lá. E o carcereiro ia se matar, porque ele ia ser torturado até a morte, porque os presos tinham fugido. Assim era a lei lá. A lei era dura. Os presos que fugissem naquela época, o carcereiro que pagava com a própria vida, ele era torturado até a morte. Então ele preferia se matar do que ser torturado até a morte. E Paulo gritou lá de dentro, no escuro. Paulo gritou: não faças mal a ti, porque nós estamos aqui. Aí veja o que o carcereiro perguntou: o que eu faço? Olha a grande pergunta: o que eu faço para me salvar? Aí Paulo respondeu para eles: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Essa é a grande resposta, meu querido. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. É simples o Evangelho. O Evangelho não tem mistério. Olha só, você, se for chamado por Deus, se o Espírito Santo está abrindo o teu entendimento, se o Espírito Santo de Deus tem uma chamada na tua vida, já abriu o teu entendimento, você tem a unção de Deus, você abre a tua Bíblia e prega a palavra. Você pode abrir a porta da tua casa e pregar o Evangelho. Se você tem uma garagem, abra uma garagem, compre uma caixa de som, comece a pregar o Evangelho. O Evangelho não está preso. Muitos homens na terra tentam e querem monopolizar o Evangelho. Eles acham que a palavra de Deus só está com eles. Eles que se retêm, eles que retêm a verdade. Não, o Evangelho não está preso, ele está livre. Sempre foi livre. A palavra de Deus é livre para quem quiser. Então o importante é você buscar o Espírito Santo na tua vida. É você buscar o batismo no Espírito Santo. É você ter o Espírito Santo em você e crer no Evangelho de Jesus Cristo. Examinar as Escrituras para você não pregar aquilo que não está na palavra de Deus. Porque quando nós pregamos a palavra de Deus, o Espírito Santo testifica. Agora, se nós pregamos o que não está na palavra de Deus, aí vem as heresias, né? Vem as falsas doutrinas, né? As falsas doutrinas são doutrinas e ensinamentos que não estão na palavra de Deus. Por isso, vem a importância de nós examinarmos as Escrituras para que nós não venhamos pregar aquilo que não está escrito na palavra de Deus. Aí vem o homem com as suas teologias, com seus dogmas, com isso e aquilo, e acaba as pessoas, ao invés de se voltarem para o Evangelho de poder, elas se voltam para os conhecimentos humanos. Aí ficam igrejas vazias, aliás, igrejas cheias de pessoas, mas vazias do Espírito Santo. Pessoas frias espiritualmente falando. Então, meu querido e minha querida, se volte para Deus, busque a presença do Senhor, para você não ser enganada pelos falsos pastores, pelos mercenários que estão aí, ó. Só pensam em dinheiro, só pensam em dinheiro, só pensam em dinheiro. Então você abre o teu entendimento e pregue a palavra de Deus conforme ela é. Viva a palavra de Deus, porque aí você terá a salvação da tua alma. Em nome do Senhor Jesus. Amém.